Está escrito em Salmos 19, versículos de 1 a 5, o seguinte: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Meu irmão, minha irmã, gosto imensamente dessa maneira como Davi se expressou. Ele disse: sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Você percebe o caráter profético desse poema? Ele está falando sobre os céus que proclamam a glória de Deus e anunciam que fomos criados, anunciam que há um Criador. Essa beleza, essa grandeza, esse poder nos foi dado. E o caráter profético diz respeito a quem ouve e quem não ouve essa proclamação. Porque, embora não haja palavras e voz alguma seja ouvida, todavia essa proclamação ressoa por toda a terra. Ressoar significa soar com força, retumbar, ecoar. Mas quantos ouvem? Somente a pessoa de fé, somente aquele que crê. Mas não qualquer fé, mas uma fé cheia de vida, uma fé que não se resume a um lugar ou a um momento, ou a um determinado dia, mas uma fé que se espalha e enche a vida, que percebe Deus e escolhe praticar a sua presença e fazer dela um hábito diário. Sim, nós precisamos praticar a presença de Deus, porque o pecado nos fez distraídos e nos leva a nos esquecer dele. O fervor que nos enche quando estamos em um culto no templo pode simplesmente desaparecer como a neblina sob a luz do sol. E podemos entrar no dia seguinte agindo e nos comportando como se não tivéssemos cantado o que cantamos no dia anterior. Como se não tivéssemos orado, dizendo amém às coisas que dissemos horas antes. E, lamentavelmente, é assim que grande parte dos que vão ao templo no domingo vivem a sua semana. E por quê? Porque estiveram fugindo? Estiveram mentindo a si mesmos e aos irmãos de fé? Não. Tudo era sincero, mas fé e sinceridade não são a mesma coisa. Porque somos seres caídos, nós precisamos nos dedicar a fortalecer e dar vida à nossa fé, dar raízes à nossa fé. E como fazemos isso? Praticando a presença de Deus. Isso nos prende à sinceridade que demonstramos no momento do culto, porque isso nos mantém em contemplação diante do Deus a quem adoramos e a quem nós cremos. Praticar a presença de Deus é lembrar-se de que Ele está presente. É fazer como Davi, olhar para os céus e o firmamento e dar-se conta de que toda essa amplitude e grandeza são obras das mãos do Senhor. E quanto mais fazemos isso, mais a presença de Deus fica evidente para nós. Sem discurso, nem palavras, sem que qualquer voz seja ouvida pela pessoa que está ali. Para nós que cremos, haverá um deslumbramento com o ressoar da voz da natureza por toda a terra. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, refere-se às aves do céu e aos lírios do campo, e diz que o Pai é quem alimenta as aves e veste os lírios. A espiritualidade de Davi está em harmonia com a de Jesus. A lição que Jesus ensina é que, se cremos que Deus cuida dos pássaros e das flores, poderemos mais firmemente crer que Ele também cuidará de nós. Seremos cristãos melhores se aprendermos a ouvir as declarações da natureza, do mundo criado à nossa volta. Eles proclamam a glória de Deus.
Nós seremos cidadãos melhores também porque perceberemos o pecado no descuido e na agressão que a natureza tem sofrido pela ambição e ganância do ser humano. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pensemos nisso.